Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Exponha-se. Vamos ter um episódio com dois convidados para falar, uma dupla aí que se completa, né, nas performances. Temos aqui uma cantora e um designer de moda, que ele inclusive faz várias peças, já fez e faz várias peças para ela usar no show e ali divulgar, né, em parceria um ao outro, o trabalho um do outro. O que eu acho muito chique, muito rico e muito, assim, maravilhoso. Ver essa ajuda no meio. Essa ajuda entre artistas, né, no nosso meio, que a gente às vezes vê tantas brigas, né? E a gente às vezes vê poucas pessoas se ajudando. Então, essa dupla aqui é um exemplo, gente. E quem tá aqui comigo hoje é a cantora, performance, dançarina, recente dançarina, né? Começou aí nos caminhos da dança, a Cabrilha, e o designer de moda, Daniel. Eles vieram aqui hoje para contar um pouco da história deles, o que eles têm feito aí na vida artística deles, quais as divulgações que eles têm para fazer para o futuro, os projetos, o que eles têm para divulgar agora também, a agenda, né, de show possível aí, vamos ver o que vem por aí. Oi, gente, sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem aí pro pessoal. Vocês podem falar para essa câmera aqui atrás de mim, tá? Oi, gente, bom dia. Boa tarde pra quem for assistir da tarde, à noite pra quem é de noite, né? Como a minha amiga a Fafa disse, eu sou a Cabrilha, Cabrilha Cabriela, é, cantora, multiartista, performer. Agora eu comecei a fazer licenciatura em dança na UFG, né? Então é um caminho que eu tô traçando pra poder fomentar um pouco mais e melhorar um pouco mais essa performance enquanto dança, enquanto artista, né? E travesti, né? A gente também tem que falar da nossa travestilidade Yes. enquanto pessoas que estamos aí lutando para que a gente não fique no canto, na marginalidade, né? Como é o que eles querem, E né? conseguir ocupar E esses conseguir lugares, ocupar né? esses lugares também, né? Que são nossos por Yes. direito. Uhum. Então, é isso. Eu sou o Daniel. é, eu faço um trabalho com arte dentro da moda, né? E tento mixar um pouco desses dois mundos. Ai, tô aí no auge dos meus 25 aninhos. Twin. E eu sou natural de Brasília, mas sempre cresci no entorno, numa cidadezinha do entorno. Uhum. E já tem, assim, quase 10 anos que eu moro aqui em Goiânia. Goiânia. E eu vim pra cá na busca mesmo de poder viver moda, trabalhar com moda. E é uma batalha diária, mas a gente Tudo. segue lutando. Sim. Cabrilha, você falou de onde você é? Então, De onde, se menina, você é daqui de Goiânia, de eu onde não sou você é? goiana. Ah, É, tem uma amiga minha que me apresentou esse termo uma vez, ela já é de Clementina, inclusive, ela já faleceu, é uma querida. Ela falava que a gente não, quando a gente vem quando uma baiana ou um baiano vem de Bahia pra Goiânia, a gente fala que é goiaba. Goiaba. Goiaba, que é uma mistura Ah, de, né? Aí, sim, como eu Goiaba é já tenho o quê? Uns 10 anos também, acho que 11 anos que eu tô aqui, né? Então já digo que eu sou uma goiabinha, assim. com certeza uma Tô até goiabinha. no tom de goiaba hoje. Inclusive, produção Êxodos, tá? Amo, gente, ó, inclusive, detalhe, o look que ela tá usando é totalmente produzido aí pelo Daniel. E ela já veio pra mostrar. Amiga, levanta, por Ai, levanto favor, sim, pra por gente favor. poder mostrar melhor o look. Olha, gente, olha que luxo esse vestidinho. Tudo, tudo, tudo. Amo, Ai, thank you. amo, amo, amo. É, amiga, então já conta pra gente aí, vamos saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais na história de vocês. Quero saber aí o que levou vocês a entrarem no mundo da arte, no mundo aí da produção independente. A gente tá falando aqui de produção de arte e preciso enfatizar que essa produção que a gente está fazendo aqui hoje, tanto da Cabrilha quanto do Daniel, teve início, eu não sei como que tá hoje em dia para vocês, mas somos artistas independentes. Então, como que vocês chegaram
a tomar essa iniciativa? Como que a música chegou pra você e como que a moda chegou na sua vida? Vocês tiveram influências de alguém, referências? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Então, a música, ela começou, assim, já bem cedo, né, na minha vida. Assim, foi um momento ainda onde eu era uma pré-adolescente, saí daquela coisa criança, mas já frequentava, entendia um pouquinho sobre musicalização enquanto criança. Aí o interesse foi crescendo enquanto essa transição da adolescência, né? Uhum. Da pré-adolescência pra adolescência. Teve É, algum artista, assim, Ai, que Beyoncé. você já se Beyoncé, assim, identificou de Beyoncé foi a primeira? primeira, assim, que eu já ouvi, já fiquei assim louca. Falei, gente, é minha artista. E Algum segue. regional, baiano, algo assim? Olha, lá na Bahia a gente tem muitos, assim, sabe? É, Mas a referência, assim, que eu tenho muito grande, muito forte é de Margareth Menezes, que é baiana, né? Luxo. Tem uma voz, assim, muito potente. Um grande ícone brasileiro, né, da Nossa, música. né? Inclusive, cantora potente, potente. Amo a Margareth. Yes. Aí logo em seguida a gente vê aquelas coisas mais axé, né? Também, aí a gente, lá no interior, assim, eu sou do interior da Bahia, de Jaborandi, Bahia, a cidade. E assim, a gente ouve muito é, essa coisa de Ivete, chiclete com banana, pagodão, sabe? Tipo, deixa eu ver, Fantasmão a gente ouve muito. Então tem muito essa pegada lá, assim. Mas em si a cidade é muito eclética, os gostos musicais, assim. É, Aí crescendo, assim, eu fui muito pra igreja, então acho que esse lugar da igreja também, muita gente se identificou enquanto cantora, E graças a assim. eu falar isso exatamente isso. Engraçado, parece que toda pessoa que trabalha com música, que canta de alguma forma, começou na igreja. Comecei na igreja, Você não foi gente. diferente. Não foi diferente, eu comecei na igreja católica, Aham. eu cantava na igreja católica lá da minha cidade. E assim, foi um momento muito lindo, sabe? Assim, poder contribuir naquela época, assim. Já me entendendo também uma pessoa diferente na sociedade, porque essas questões, eu digo que eu não consegui identificá-las de fato, assim, em tese, mas as outras pessoas conseguiam identificar. Então já tinha esse julgamento, certo? Julgamento assim sobre sexualidade, enquanto uma pessoa já dentro do meio da igreja, né? Mas Uhum. contudo eu ainda segui, cantei, cantava, fiz algumas apresentações lá na minha Beijos, cidade. né? O show tem que continuar. Sim, a gente tinha um grupo de teatro, eu lembro muito bem, que era o TCJ, Teatro Cultural de Jaborandi. Hum. E aí foi nele que a gente começou a fazer algumas apresentações, alguns nichos, assim, na música. Foi muito chique aquela época, assim, foi muito chique mesmo. Babado. E você, Daniel, como que a moda chegou na sua vida? Seus Nossa. primeiros contatos? Eu tenho, assim, algumas lembranças com a moda, mas eu acho que sempre a minha mãe, sendo uma mãe tradicional consumista, minha mãe gosta muito de se embelezar. O nome dela é Arlinda, né? Mas ela gosta que chamem ela de Linda. Então, só daí você já vê que ela tem uma coisa com estética, com beleza. Então, ela sempre gostou disso. E eu, como um filho gay, né? Sempre enviado ali perto Começou a ali. absorver desde cedo. Eu fui absorvendo, vendo ela, sempre ajudava ela a escolher uma roupa e outra. O guarda-roupa dela, assim, é recheado. Então, acho que A vem mãe diva. a mãe Uma diva. diva. E eu Adoro. ficava assim, olhando ela se arrumar e coloca pulseira. E eu lembro que antigamente tinha muito uma moda de pulseiras, e eram uns bandalã e aquelas coisas Quanto batiam. mais, melhor. Assim, era meio braço de Meio pulseira. braço de Sim. pulseira, e ela botava de um lado e do outro. E é aquela mulher que tem sangue baiano, então ela já é um pouco mais arretada, então ela já fica ali. E ela ia batendo essas pulseiras e ela gosta. Minha mãe é uma coisa assim, bem um mix de uma baiana meio perua. E ela gosta de colocar, gosta de misturar, e eu sempre ali apoiando. Ai, vamos, coloca. E em algum momento, eu já tinha uma afinidade muito grande com desenho. Em algum momento, acho que por experimentação mesmo, buscando me encontrar. Então, É, o artista já tava ali, né? Você já desenhava, você já sim, tinha uma noção eu ali. hoje em dia, nas minhas pesquisas, né, eu vejo muito como a gente é afetado pelas nossas experiências, traumas, e isso vai sendo absorvido no nosso subconsciente, e a gente produz quanto material de arte Sim. e de vivência.
E sempre estava ali. Eu acho que o artista despertou a partir de algum trauma, mas antes eu sempre gostava de desenhar, era meu passatempo. Eu cresci num lugar periférico, então a rua não era nada seguro, só era seguro do meu portão pra dentro. Uhum. Então a minha mãe tentava não deixar a gente sair mesmo, era sempre em casa e ia distraindo. E o desenho era uma das formas. No começo eu copiava, né? Como todo mundo que começa desenhando, eu copiava os A folha desenhos fina. na folha fina. Copiava para eu poder pintar. Uhum. E depois eu comecei a fazer os meus próprios desenhos, aí Babado. foi evoluindo. E eu associei o desenho à moda, eu acho que por essa busca de estética que eu sempre ficava tentando me encontrar e testava uma estética mais rockzinho, uma Uhum. estética mais emocore, uma vibe Uhum. mais otaquinho, japonês. Sim. E nisso eu fui associando o desenho, a moda, eu quero trabalhar com desenho. Aí eu fui pesquisando o que que era possível. Nossa, a moda faz um desenho primeiro. Uhum. E por gostar de estética, porque eu acho que na época eu não gostava de moda, não entendia o que era moda, então eu não tinha muita afinidade. Conta pra mim, então, aproveita. Qual a sua concepção de moda? O que você aprendeu sobre moda? Olha, moda é algo. Falar de moda é igual falar de arte, é um pouco mais generalista, né? Cada pessoa pode ter uma interpretação, mas pra mim a moda vem muito nesse lugar de arte mesmo e de reprodução de vivência, comunicação, Eu, moda. eu já ouvi essa máxima que moda não é arte, moda é outra coisa, né? É expressão, sei lá, outra coisa. Já Sim. ouvi muito isso mesmo. Eu acho que vai muito do local da moda. Se for uma moda muito comercial, ela Uhum. não tem nada de artístico mesmo, não. Sim, Mas quando você vai para um local mais conceitual, que daí você trabalha com sim. alegorias, com essa coisa mesmo de A contar uma roupa vira história, peça de arte mesmo. vira, ela comunica por si só, ela passa uma mensagem. É, eu tenho. Tem um outro artista que eu sigo que também leva a moda bem pra essa pegada da arte, que é o Vitor Sinistra. Não sei Uhum. se você conhece. E não são só roupas, não é ali só uma calça, não é só um vestidinho, não é só uma blusinha, é sempre algo mais, né? Digamos que é quase uma fantasia, assim. Sim. Então, eu consigo associar a moda com arte tranquilamente, mas eu já realmente ouvi gente falar que não, moda não é arte, é outra coisa. E eu acho que essa necessidade de criar, pelo menos eu consegui identificar isso em mim depois, agora já de adulta. E eu acho que talvez isso se empregue pra maioria dos artistas que eu sou a filha do meio. Então você Eu sabe como também. que filha do meio, às vezes a gente fica assim, meio apagados, Em um né? local que no meio, É, no meio do local mesmo. a gente não tem muita expressão. Então eu também comecei desenhando, acho que uma das minhas primeiras habilidades foi desenhar. Então acho que veio dessa necessidade de expressar, sabe? De alguém prestar atenção mesmo. Hoje em dia eu lembro quando eles falavam assim, você só quer chamar atenção. Gente, talvez era mesmo, tá? Talvez eu só queria chamar atenção mesmo pra um problema bem maior que vocês deixaram passar. No shade. Não sei. Mas eu quero saber de vocês agora. Como vocês veem aí os projetos futuros de vocês dentro da área que vocês estão, dentro da música e dentro da moda? O que vocês têm aí em mente pro futuro de vocês? Vocês pretendem continuar criando e não parar? Eu imagino, por favor. Mas conta pra gente algumas novidades do que vem aí na sua carreira musical e na sua carreira com a moda. Então, eu durante um tempo eu fiz algumas apresentações e algumas divulgações assim. É, comecei a escrever algumas coisas, mas não tirei do papel, estão lá ainda. Futuramente eu penso em deixar isso alinhado, né? Mas agora, como eu tô dedicando à faculdade, então eu quero concluir algo pra mim começar algo. Uma coisa de cada Uma coisa vez. de cada vez. Menina, eu não consigo
sabe, fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu fico muito perdida. Então, se eu focar muito em uma coisa, a outra coisa vai ficar mais desfocada. Então, eu tenho que focar em uma coisa e fazer essa coisa, sim, Sim. concluir ela, depois dar continuidade a outra coisa. Mas assim, não que as outras coisas estejam paradas, elas estão lá caminhando no tempo delas, porque eu tô dando prioridade para outras coisas. Mas vai vir sim, tem algumas coisas aí, já tem trabalhos conversados, né, produções sendo acertadas. E assim, o feeling musical é essa coisa mais romântica, né? Então eu sou muito assim, dengosa, sabe? Muito de. Seu gênero favorito seria esse, então, o romântico, É a uma coisa música mais romântica, romântica, assim. baladinhas românticas. Sim. Mas que eu também não descarto uma coisa mais dançante, uma coisa mais. Uma pegada mais, né? Um Você vibezinho traz a, MPB. você traz a Sim, um funk, regionalidade talvez, uma também. coisa assim, sabe? Eu gosto muito dessa pegada nordestina, sabe? De vindo lá, de Eu ter já vindo vi lá do interior, né? performances suas, assim. Então, eu gosto muito, assim, dessa pegada mais forte, mais enraizada. Ah, Porque claro, a faz gente não parte, pode né? abandonar as Não posso, raízes, não né, posso, amiga? não posso. Nunca, jamais. E você, Daniel? Mas o que tem aí Num, de projetinhos? no momento, eu tenho tentado buscar financiamento, né? Porque eu tenho uma marca de moda autoral, igual você falou, e fazer uma moda autoral não é muito fácil. E, tipo, gera muitos gastos e nem sempre a gente consegue converter algo em dinheiro, então em algum processo que a gente vai ter algum retorno, né? Porque nem sempre é o dinheiro que movimenta a moda tem muito disso de imagem. É, Então, às vezes, ou até o processo nem foi tão luxuoso, ou o processo é bem miserável, mas aí tem bem 1% simples. de glamour, que aí é um momento que todo mundo Balenciaga Feelings. traz essa emoção, essa atenção. Então eu tô projetando uma coleção, porque eu comecei criando aleatoriamente peças e depois eu consegui reunir isso. Peças exclusivas ou você faz assim com escala de. As minhas peças atualmente são exclusivas. São únicas. Isso, são únicas. Porque eu uso uma moda mais sustentável, eu faço a partir de sobra de retalho. Então, às vezes, o retalho tem ali, eu vejo o tamanho do retalho, e a partir disso eu vejo o que que eu consigo criar com aquela, utilizando a maior parte daquele resíduo. Então, eu fui criando de uma em uma. Mas agora eu quero conseguir criar pelo menos, sei lá, 6 de cada peça para poder tornar mais Criar vendável uma mesmo. coleção, né? Isso, aí agora eu tô criando essa coleção mais imagética mesmo, criando a partir do tema, pensando no que eu quero passar, na história que eu quero contar, e algo mais performático mesmo, assim, mais artístico. Então eu vou separar um espaço onde eu vou buscar, estou buscando, né, financiamento para poder fazer um desfile mais performático, com peças mais dramáticas, mais teatrais, para trazer essa referência, essa conexão com a arte mesmo. Você produz essas peças apenas sob encomenda, se alguém entrar em contato com você, ou você faz também algumas peças assim por conta própria e vai divulgando? Eu faço. Como que Eu vou funciona? nas duas vertentes. Eu faço o pronto pra usar, né? Que é o famoso ready to wear. Você cria Eu crio e ali deixo lá. e vai divulgando, Isso. E eu expondo. deixo lá, se o pessoal ver, se eu conseguir divulgar de alguma forma. E eu também faço bastante coisa por encomenda. Eu acho que até faço mais por encomenda do que criações autorais, assim, é, que eu já deixo pronta. E Mas eu faço um pouco dos dois. você trabalha com artistas, com quem quiser, Com assim, quem é só quiser. entrar em contato Só e entrar em encomendar a contato. peça. Gente, ó, Contrata a minha amiga, chique, gente. contratem. Vamos consumir êxodo dos ateliês. Êxodo Yas. ateliê. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um tempo atrás que você participou de uma exposição. Me corrija se eu estiver errada, que eu posso até errar o nome. De uma exposição de empreendedores, né? De afroempreendedores. Eu não lembro o nome da exposição. Eu participei da Expo Favela. Expo Favela. Isso é uma exposição para Conta pra gente, pessoas. conta pra gente como que foi participar, como que foi chegar lá, o que que aquilo ali te conseguiu de possibilidades, que eu vi que você ficou entre um dos destaques, né, da feira. Sim. O que que isso te proporcionou até agora, até o momento? Então, eu participei da Expo Favela, que é uma exposição que visa trazer
A mostra mesmo as pessoas que são empreendedoras de periferia, de favelas pelo Brasil, de regiões Brasil marginalizadas do todo. Brasil todo. Ou que tem um produto que seja direcionado para esse público, para pessoas marginalizadas, pessoas pretas, pessoas que são da favela. E através eu entrei e participei da regional, que é a Expo Favela Goiás. E na de Goiás, mesmo sem muita pretensão, eu consegui ficar entre os 10 melhores lá da seleção. Não me lembro agora o ranking Uhum. que eles fizeram. E a partir dessa seleção a gente poderia expor o nosso trabalho na Feira Nacional, né, que ocorre em São Paulo, com a seleção de todos os estados. Cada estado elege 10 e leva para essa feira. E a feira ocorre com todo mundo. Se eu não me engano, tinha mais de 300 pessoas, Aí tudo por conta deles. tudo Vocês por conta vão, você, deles. você leva seus Isso. produtos ali, Eles tudo. têm que levar, né? Somos empreendedores e artistas Uhum. periféricos. A gente não tem muito acesso e muito Chique. condições. E foi pensado o projeto justamente para isso mesmo. Massa. E foi muito legal. Nossa, a experiência de estar em São Paulo é louca, ainda mais Imagino. representando, tipo, uma empresa que eu criei. E esse projeto, ele é de lá, de São Paulo, mas ele pegou produtores do Brasil Eu não todo. sei te dizer exatamente de onde ele Ah, seja. Porque entendi. uma das produtoras, ela é do Rio, a Uhum. outra eu sei que ela é. Eu não me lembro agora exatamente, mas ela é do Nordeste. Uhum. E elas juntaram e criaram esse concurso, né, para Uhum. poder trazer visibilidade. Algo mesmo para trazer a visibilidade, porque às vezes a gente tá ali e não chega o acesso para Sim, todo mundo. sim. Se pra gente que tá aqui, né, na cidade ou no centro da cidade, né, digamos assim, imagina pra quem tá, né, nesses lugares que são comunidades de favela Sim, mesmo, lugares sem acesso a praticamente nada. Então, imagino isso. que deve ser difícil. Muito luxo, parabéns Ah, pela sua participação obrigado. lá. Parabéns também pros organizadores desse evento aí. Não sei se vão estar assistindo, mas se tiverem, parabéns. Achei assim muito bacana mesmo. Amiga, agora eu quero falar com você um pouco sobre seus desafios aí na vida travesti produtora de arte. Os seus desafios para conseguir oportunidades, por exemplo. Porque a gente vê que aqui, sabe que aqui em Goiânia tem muitos eventos voltados para a comunidade LGBTQIA+, parada, esquenta. A gente sabe também que ali alguns desses eventos funcionam com aquele pro artista ir lá cantar voluntariamente, ou seja, sem receber cachê. Que eu acho ó. E às vezes do evento tem toda aquela estrutura, toda aquela pompa, né? E os artistas estão sem nenhum reconhecimento ali. Eles acham que apenas, claro, a gente quer a divulgação, mas igual eu falei num dos episódios anteriores, gera custo para artista, né? Às vezes a artista não tem condição de se deslocar até onde é o local do evento, às vezes não tem condição de fazer uma refeição, às vezes precisa levar uma equipe, produzir algo a mais, e aí eles querem que a gente faça o show de graça, voluntariamente. O que você tem a falar sobre isso como artista? Que eu já sei que você já deve ter participado desses eventos. Uhum. Várias vezes você já falou pra mim: olha, Arpa, abre o olho, para de cantar nesses eventos de graça. Então, Conta pra mim, menina, amiga. é babado. Primeiro eu vou começar com Fala babado falando comigo. assim, olha, paguem artistas. Gente, se você vai contratar, se você quer fazer um evento, se você quer fazer algo mínimo, assim, tem que pagar um Sim, artista, sabe? Tipo assim, porque, gente, é, é um trabalho, sabe? Tipo assim, é um trabalho nosso. A gente faz investimento. Você tem um tempo de parar pra pensar o que você vai fazer, o que você vai vestir, o que você vai performar, sabe?
tem gastos de locomoção, A gente tá tem uma indo, maquiagem cara que você tem que fazer. a gente tá indo ser o entretenimento do evento. Entende? Tipo assim, tem roupa pra vestir, tem sandália pra calçar, tem que estar Uhum. cheirosa pra estar. Né? Tem que estar bonita, a beleza também é cara. Então Sim. paguem artistas. É difícil quando a gente fala assim sobre fazer arte sendo travesti, né? A gente tem agora muitas oportunidades foram dadas pra comunidade, né? A gente tem aí vários artistas trans travestis que estão aí fazendo nome, Lineker, Sim. Maju, Linda Quebrada, Urias, Urias. né? E assim, outras e outras estão aparecendo. É muito importante isso, sim. Mas que também é importante também lembrar que a gente precisa de mais oportunidades. Ainda são Demais. poucas. São Mais poucas. volume, São gente. poucas, sabe? Porque a gente tá fazendo um trabalho aí lindo de levar não só entretenimento, mas também levar algo sério, que é falar sobre nossas vidas, Uhum. que é falar sobre nossas necessidades também. Parem de nos matar, sabe? Ainda existe, o Brasil ainda continua sendo o país que mais mata pessoas trans, mulheres trans também, homens trans também, sabe? Então, pense também nesse local, quando a gente fala sobre arte, quando a gente canta sobre nossas vidas, é sobre nossas vivências também, nesse lugar de querer continuar a estar viva. Para continuar a estar viva, a gente precisa ser paga, ser ressarcida, e que as pessoas também tenham consciência disso também, sabe? Uhum. Entender, vão estudar, sabe? Tipo assim, a gente já sabe lidar com algumas questões, porque a gente já viveu e tem vivendo, e está vivendo essas questões diariamente. Aí a gente fica nessa coisa de olhar uma pessoa cis vem e quer ressarchar, sabe, quer falar, quer Diminuir. diminuir. Fala assim, você põe no seu lugar, querido, Uhum. por favor, É sobre. né? Mas é isso, dá mais oportunidades também. Eu lembro que ano passado eu participei de alguns eventos, né? É, se não me engano, o Canto de Ouro, eu cantei no Canto de Ouro. Na Parada também eu cantei. É, e esse ano eu sinto que já tá diferente, sabe? Teve Uhum. muitas podas. O sistema, a gente sabe que ele ainda é burocrático para nossos corpos acessar esses locais, né? E ainda as pessoas elegem pessoas que não querem nossos corpos nesses locais, né? A gente sabe que Goiânia hoje tá numa data de extrema-direita, né? Então Uhum. é quase impossível que a gente consiga voltar a ocupar esses espaços novamente, Sim. né? Porque a gente sabe o quanto existe esse preconceito lá dentro, esse racismo lá dentro, essa transfobia lá dentro. Demais. Então é isso, a gente começar a se organizar, por mais que seja difícil se organizar de forma independente, mas é, é, é nessas pessoas também que a gente consegue se desenvolver. Sim. Por exemplo, eu, enquanto artista, enquanto cantora, transicionei e a Daniela esteve presente comigo enquanto pessoa. Foi um apoio pra mim, Sim. sabe? Sua A rede Daniela de apoio. me ajudou muito. Depois, logo em seguida, veio Êxodos, que foi a empresa dele que eu vi crescer também. Que apoiou Cabrilha também nesse processo, sabe? Uhum. Então, de uma certa forma, a artista Cabrilha tá aqui hoje também por conta dessa trajetória que Êxodos também esteve presente na vida dela, né? Uhum. Trazendo esse embalo também dessas parcerias, dessas ajudas, eu quero lembrar também da Casa de Arapô, que é a casa da qual Beijo, eu faço Arapôs. parte, sou filha da Casa de Arapô, tenho muito orgulho de dizer que sou filha da Casa de Arapô. A Casa de Arapô é uma casa de cultura, Yes. onde temos aí as mães que são a Cássia de Bendita, Cássia Bendita, a Maldita de Arapô e Carlis Lebara, né? Que são minhas preferidas, eu amo vocês de todo meu coração. A Cássia também eu amo você muito, minha princesa. Obrigada por Elas tudo. tiveram aqui uns episódios atrás Sim, e eu achei elas muito estão com a muito campanha lá chique de mesmo. reforma da Inclusive, casa. gente, Já quero deixa o reforçar recado aí, aqui tá? pra vocês que a Isso. Casa de Arapô, enquanto uma casa de cultura, está precisando da ajuda de vocês. A gente precisa passar por uma reforma do local. É, tá, não tá fácil, sabe? Não tá fácil. Para as meninas que estão vivendo lá, para os meninos que estão vivendo lá, sabe? Então toda ajuda será bem-vinda, sabe? São pessoas que estão lutando todos os dias, estamos lutando todos os dias para que a gente consiga estruturar essa casa. A casa existe, só que precisa de cuidados, precisa de acesso, precisa de dinheiro. Sim. As meninas precisam se alimentar também. Então Uhum. toda ajuda é bem-vinda.
o Pix, as meninas Deixou. deixou certinho, né? Uhum. Então não é difícil. Tem a Quem quiser, vaquinha que tá é só ir rolando lá online no perfil do também. Instagram da Casa de Arapô mesmo, pesquisar que vai ter tudo lá. Ou pode entrar em contato com uma das meninas e pedir direitinho. Quem quer ajudar, ajuda, né? Então é isso. A gente precisa de pessoas que ajudem mesmo a fomentar a casa. Isso. A Casa de Arapô, ela tem sido muito importante pra mim nessa construção enquanto travesti, sabe? Uhum. Eu comecei a transicionar, dialogando muito com Kayane Reiner, dialogando muito com a Narcotrans, dialogando muito com Pietra, sabe? Foram essas as minhas primeiras mães Lendárias. que, sabe, que me ajudaram muito nesses diálogos e nesses processos. Depois vem a Casa de Arapô, que as meninas também, a gente dialogou muito sobre esses processos. E tem ajudado muitas outras também, muitos outros, sabe? A gente tenta trazer as meninas, tirar elas da marginalidade, tirar elas da rua, tirar da prostituição, Sim. pra inserir novamente na sociedade Sim. de forma que a gente viva um bem viver tranquilo, sabe? Dentro de Goiânia, hoje, a Arapô é a única casa que se estruturou, que se mantém nessa estrutura, né? Que é uma casa da cultura, que recebe mesmo as pessoas, que ajuda, né? Não só quem faz parte da casa, mas as outras pessoas também que são da cultura ou que precisam de ajuda. A Arapô, parabéns aí pelo trabalho. Amo vocês. Beijinhos. Amo vocês também, meus amores. E isso também serve, gente, que a gente falou, né, sobre os cachês aí, agorinha, pros shows. Isso também serve de recado aí pros artistas novos que estão chegando agora, que estão começando suas carreiras aí agora, seja na internet ou seja fazendo shows. Vocês também fiquem espertos, abram o olho, não deem bobeira com essa galera, entendeu? Sempre que chamarem vocês pra fazer show, perguntem se não falarem, perguntem se vai ter cachê. Se não tiver e você concordar com a divulgação, tudo bem. Mas não vai achando que você vai receber. Pra você não ser enganada depois né, e dar o que falar aí. Fica de aviso. É ajuda de custo, tem que ter ajuda de custo. Isso. Porque muitas. Assim, eu não tô falando. Isso não é uma crítica ao evento, não é falando mal do evento. Eu estou fazendo uma crítica para que isso possa melhorar. Porque muitas das vezes esses eventos também, eles pegam os artistas que estão começando. Né? Sim. Artistas que às vezes eles querem a divulgação mesmo. Eles não têm, vamos dizer assim, escolha. Quem tá começando, claro que quer uma oportunidade para começar. Quer uma oportunidade para mostrar o trabalho, né? Então vocês que são novos artistas aí, fiquem espertos, tá? E tem que se dedicar também, sabe? Sim, Eu acho que se pra gente fazer um dedicar e trabalho fazer bem feito, a gente acontecer. tem que se dedicar também. Bater o pé. Estudar, sabe? Tem que correr atrás do que a gente quer, não desistir do sonho, sabe? Não Isso. desiste, gente. As dificuldades, as barreiras vão aparecer, mas a gente tem que tentar se manter viva, sabe? Yes. Tentar se manter viva. Ventura Profana diz. Viva em pleno mar morto. Isso. E a gente segue, sabe? Vamos plantar flores na areia, como se Let's diz go, Urias. amor. Gente, eu quero saber agora como foi que vocês se conheceram. Como que Nossa. essa amizade se deu? Onde foi? Foi na faculdade? Foi numa ball? Foi amizade de infância? É um Amizade de ex-relacionamento? Não, olha. Conta eu vou pra falar a gente, verdade. como que vocês se Eu vou falar a conheceram. verdade. Não, por favor, eu quero verdades. Então, tudo aconteceu quando a gente. Assim, eu sempre gostei de me movimentar muito, né? De andar e de não ficar parada. Uhum. Tem uma música que fala: Eu ando pelo mundo divertindo gente falando do telefone. Ah, Então, eu acho que eu sempre pensei em parte dessa música, sabe? E aí, nessas andanças, nesses caminhos, eu tava fazendo umas fotos no Bosque dos Buritis. E aí eu tô vendo esse menino sentado lá, né? Com o caderno na mão, nas mesinhas. Aí eu me aproximei da bicha lá, eu já toda pintosa também, assim, né? E aí cheguei lá, a gente começou a conversar. Foi no Bosque, amiga, que a gente se Pô, conheceu. eu lembro. Todas lá, assim, sabe? A gente ia pra lá, ficava de boa, conversando. viu lá no bosque, sentou, conversou Conversou. e foi. E aí a amizade foi surgindo, a gente foi dialogando. A Daniela já falou sobre gostar muito de arte. Uhum. Eu também já falei muito também sobre gostar de arte.
E a gente tinha alguns gostos em comuns, assim, e a amizade foi surgindo, e tem seguido até hoje, né, assim, Sim. com Nossa, já tudo. tem muitos anos. Muitos anos, amigo, que a gente tá aí nessa luta. E a gente também morava próximo, né? Morava Querendo ou próximo, não. era dividindo, porque era 10 a Botafogo, não sei, né, galera? A Marginal que dividia. Eu Marginal. morava de um E a lado da Marginal, Marginal caraca. do Na hora outro. que queria ver ver o outro já. Ei, vem Sim. aqui. Vem fala cá, aqui. vem. E tem esse local da andança mesmo, porque foi uma época que eu lembro que eu morava sozinho. Uhum. E a Cabilia também morava sozinha. Então, entre os nossos. E a gente era call center, né? Sim. Então a Quem gente. nunca? Quem nunca? Quem nunca? Então a gente ali, no horário que a gente não tava trabalhando, muitas vezes a gente tava perambulando pela cidade, andando, vendo, vivendo, Comendo, porque nossa vida era comer comendo. também, assim. Qualquer dinheirinho que a gente Sim. conseguia, a gente. Vale a alimentação, Era uma menina, acabava com. sessão e uma comida, uma sessão e uma comida. Adoro, Eu adoro, adoro. amo, mas é isso, gente. Nossa amizade tem rendido muito, né, amiga? Foi. Olha. E eu lembro da Cabrilha falar que ela era cantora e tal, e eu sempre gostei muito de música e sempre fui muito envolvido com música. Então eu acho que isso já me despertou um outro olhar pra ela. Eu lembro também quando a gente se conheceu, era uma roda de pessoas da comunidade ocupando o bosque, que eu acho que deve ser um lugar de resistência há muitos anos. E entre tantas pessoas, no começo a gente se conheceu e era um grupo grande. E no final ficou, Reduzindo. reduziu e no final ficou a gente. Assim. Mas assim, às vezes a gente encontra as outras pessoas do É. grupo e a gente É igual aquelas conversa, turmas de tal. faculdade, Aham. começa com Isso. 50 pessoas, forma duas. Forma duas, exatamente. Rasgado aí. Mas foi bem chique, foi bem isso mesmo, assim, que a gente. Esse nosso encontro de amizade. Tudo. Daniel, e pra você? Eu perguntei pra Cabrilha como que foi, né, os maiores desafios dela aí no mundo da música, enquanto pessoa travesti. Qual que foi os seus maiores desafios no mundo da moda? Assim, quais que foram os obstáculos que você falou assim, não, esse aqui eu não vou dar conta, mas você acabou dando conta? Eu acredito que o maior obstáculo na moda é a falta de oportunidade mesmo. Eu até comecei a criar meu próprio projeto de uma marca para poder ter oportunidade de trabalho mesmo. Porque se eu não tenho como mostrar, pelo menos o ramo que eu trabalho na moda é muito assim, você precisa mostrar que você sabe fazer para que as pessoas possam te chamar para que Sim. você faça, seja autoralmente ou indo trabalhar em outros locais, outros ateliês. E eu acho que maior dificuldade é isso, é a falta de oportunidade dentro do mercado de moda. Localmente, o mercado de moda é algo muito amador e familiar, então fica muito ali. Moda autoral ainda, né? Isso fica muito. Mas eu falo até pra além da moda autoral, essa moda mesmo que é do fast fashion, ali a 44. O que você acha? Qual que é a sua visão desse mercado aí que a gente tem aí na 44, esse fast fashion? O que você pensa disso? Eu venho numa contracultura do fast fashion, né? Tanto é que eu nunca trabalhei, já estagiei diretamente pra marcas que trabalhavam como fast fashion, mas assim, eu nunca trabalhei nesse ramo direto porque eu acredito que se não é algo que eu Você acredito. nunca criou algo pro fast fashion, assim, Isso. seu? Não. Mas eu já trabalhei Em em marcas que era de fast fashion. Mas aí a gente já não tem tanta relevância, né? Você é só mais um operador. Quando eu trabalho assim, eu trabalho na projetoação mesmo. Então eu trabalho com a modelagem e o prototipagem de criação de um produto novo. Você faz o básico, você não expressa nada da sua criatividade, Não, né? a gente tem que entender a marca e traduzir as criações a partir da marca, né? A gente tem que criar para a marca como sendo a marca. Você pega pra si e desenvolve a partir daquela mensagem, porque às vezes é um público específico, uma mensagem específica. Não sou muito a favor do fast fashion, porque ele vai realmente contra tudo que eu acredito. Ele produção em massa. Isso, tipo, uma emissão de CO2 muito alta. Para além disso, nós que trabalhamos, uma das maiores dificuldades que eu também vivi foi a exploração dentro do mercado de moda. Eu já fui muito explorado dentro do mercado de moda goiano. Porque às vezes. Quanto produtor? Isso, quanto trabalhador lá, trabalhando, costurando, espetando o dedo na roca diariamente.
E às vezes a gente acha que a exploração da moda só tá nas grandes fabricantes, né? Tá lá pra China, pra Bangladesh, Uhum. mas não, aqui em Goiânia também acontece muita Ah, com exploração. certeza. Eu já não fui. Ainda mais por causa dessa produção em massa Sim, mesmo, a né? produção é A massa. gente tem cidades aqui no estado de Goiás que a economia gira em Em torno dessa torno. produção em massa, Uhum. né? Sim. Eu esqueci o nome agora da cidade, mas Eu também não lembro. Tem cidade que é famosa por produção de calça jeans, sim, produção de réplica. E lingeries, aqui mesmo no Goiás tem muita produção da Hering, tem, tipo assim, um galpão enorme. Então, tipo, de né? lavagem de jeans, Isso, né? lavagem de jeans também. E eu já não fui pago por vários trampos que eu fazia Hum, dentro da moda. E olha que nem era nesse ultra fast fashion, era voltado em uma moda de luxo, tipo vestido de noiva de, sei lá, 5, 10, 15, 30. Já trabalhei em projetos de vestido de 50 mil reais, que, tipo, caramba, é algo que, pelo menos na minha vivência, foge muito, tá Da distante. muito realidade. distante da minha realidade. Amigo, isso acontece muito comigo quando eu pego um projeto assim, por exemplo, de uns, sei lá, mais de 5, 10 mil, 20 reais, mais de 20 mil reais, assim, eu já falo assim, caramba. Sim. Eu Muito fico dinheiro. muito dinheiro. É Eu muito falo assim, dinheiro pra às gente. vezes a gente não tá acostumada, Não. né? E aí Mas eu envolve entendo. muito disso. Eu acredito que eu comecei nessa. Esse foi o meu maior desafio, mas também foi onde Uhum, eu achei solução, onde eu criei minha marca. E, tipo, é o uhum, que tem me dado as melhores oportunidades. É uhum, através da minha marca, é vestindo artistas locais, artistas nacionais, estando com os meus amigos próximos, podendo uhum. criar junto. Daniel, e hoje quando você pensa na Êxodos, uma empresa, futuramente uma empresa grande, de sucesso, como que você imagina a Êxodos chegando nesse lugar que você quer? Conta pra gente como que é esse lugar que você pensa pra Êxodo? Onde a Êxodo vai atuar? Que qual vai ser que estilo de mercado, já que a gente já sabe que ela não vai pro fast fashion. Não. Como que você planeja o futuro da Exodus? Então, eu tenho visado mais. Eu imagino, né? A gente sempre tem que imaginar muito grande, Sim, porque o mínimo que a gente conseguir já é, já foi muita coisa. concordo. E eu pretendo criar uma empresa que seja formadora de pessoas que tenham esse desejo de trabalhar com uma moda que seja mais saudável mesmo, tanto para quem. Sustentável, Isso, uma moda mais responsável. sustentável, que seja saudável para quem produz, para a natureza, para o meio ambiente. Uhum, Porque eu acho que esse é o mais relevante no momento. Sempre imagino uma empresa muito grande, eu tenho um desejo muito grande de ter um grande ateliê onde seja trabalhado outras artes além da arte têxtil mesmo e que seja de acesso para as pessoas de comunidade, para a população mesmo, uhum. quanto formação de indivíduo Sim, sim. dentro da arte, porque eu acho que foi um local que não teve muito onde eu cresci, não tem esse acesso, que sei que em Goiânia já é muito difícil a gente viver cultura e arte. No interior fica bem. Quase impossível, Isso, né? muito impossível, muito escasso. Eu lembro de um episódio antes de eu já queria estudar moda, eu sabia que eu ia vir pra Goiânia e eu já queria aprender a costurar, que eu não sabia. Só sabia desenhar. Uhum. E eu fui me inscrever num curso de costura que era na minha cidade só tinha com umas freiras de algum coleginho lá, coleginho de freiras. Aí eu liguei pra saber se rolava o curso mesmo, porque era um curso que eu lembro que era gratuito, era algo pra Uhum. população. Aí a freira foi e falou assim pra mim: "Mas você vai ter coragem mesmo de vir, porque é algo que só tem senhorinhas, é algo que é aberto à comunidade, então só vem senhoras. Então você tem que ter paciência pra você conseguir porque nem, tipo, é bem mais lento o processo. Uhum. E acabou, mas quando ela me questionou isso, eu já vi como uma barreira, né? E acabou que eu nem fui, porque eu já fiquei É. assim, eu usava cabelo colorido, eu falei, nossa, então eu vou ser o Ia ser um evento. choque de Ia ser um realidade, né? choque. Pra minha cidade, eu já era um choque, eu andava na rua, as pessoas me xingavam, me atacavam por ter o cabelo colorido, um estilo um pouco mais diferente. Eu falei, nossa, Uhum. então realmente eu não vou conseguir.
Quando eu era pequena e morava no interior, eu tinha muito essa vontade também, né? De ter as roupas assim mais diferentes, de ter um estilo diferente, mais emo, assim, mais gótica. E eu lembro que minha mãe comprava os tecidos pra fazer roupa, né, na costureira. Aí uma vez eu pensei, acho que eu vou tentar fazer a mesma coisa, né? Aí eu fui tentar, desenhei lá uma roupa assim do jeito que eu queria, peguei umas referências e levei pra costureira. E a hora que eu cheguei na costureira, ela, não, eu não dou conta de fazer isso não. É porque são trabalhos muito direcionados. Às vezes a Sim, costureira, ela bem costura só personalizado, isso, e né? ela vai. Muitas vezes ela não sabe modelar, porque tem os Aham. estágios da moda. Sabe o básico do básico, Você né? tem que saber Olha, modelar pra você criar a modelagem, que é um protótipo plano, né? Da peça no papel. E depois disso que você corta no tecido e transforma em algo que seja Uhum. mais tridimensional, mais materializa a peça. Então a costureira sofre muito com isso, porque às vezes ela Sim. só sabe costurar mesmo. Sabe fazer um vestidinho básico, uma Isso. regatinha Tirando básica. ali que ela sabe tirar um molde em cima a partir de outro molde, de uma roupa que Uhum. já exista. Mas aí quando a gente leva O essas que é muito coisas. característico do fast fashion, né? É, Essa copia e cola, copia copia e e cola. cola, Uhum. muitas vezes. Isso ocorre muito mesmo. E essa parte mais artística vai da mente mesmo. Você precisa conseguir projetar na sua mente como você vai fazer cada coisa Uhum. e realizar, que eu acho que é o mais difícil mesmo. Que é É o isso aí. fazer, tornar real, né? A gente vive no mundo material, né? Que a gente são Isso. seres que eu acho que nem sempre a gente é material, mas a gente vive num plano material, num mundo que é muito material. E a Um gente corpo fica. 3D. Isso, a gente fica todo o tempo tentando materializar as coisas. Eu acho que é o nosso maior desafio aqui. E Sim. eu acho que é uma das formas mais difíceis. É algo que eu acho legal. Seja qualquer ramo, a parte da criação, tipo, Uhum. você imaginar O algo na processo mente, criativo. isso, e trazer pra realidade, porque às vezes tá na nossa mente, mas não Uhum. tá no mundo real. E como que é seu processo criativo? Vem assim na hora ou é algo que você vai construindo com o desenho, assim, por exemplo, o croquis, assim? Atualmente, eu me afastei muito dos processos de desenho, fiquei Ah. mais na parte de costura, que era o que eu precisava desenvolver muito. Então você não Aí trabalha sozinho, tem outras pessoas que trabalham com você. Então, muitas pessoas trabalham comigo colaborativamente, às vezes Uhum. até contra a vontade. sada. Estando por perto, eu tô aproveitando, porque um Aham. processo de fabricação de moda envolve muita gente. E como Sim. eu tenho uma marca autoral e uma microempreendimento, então eu faço tudo. Eu tenho Uhum. que ter a ideia, aí às vezes eu tenho que Ah, sair para comprar o entendi. tecido, aí eu tenho que fazer a modelagem, eu tenho que Uhum. cortar, eu tenho que costurar, dar o acabamento, finalizar tirando linha, tenho que embalar, eu atendo a cliente, eu tiro as medidas, eu converso com as clientes. Então, tipo assim, é pouco tempo A pra empresa de muita uma coisa. pessoa só. Aí se tem É alguém igual por eu. perto ali, ai, Cabrilha, corta aqui. Cabrilha já Aham. uma época que eu produzia fantasia pra uma loja ali do centro. A Cabrilha tava de bobeira indo lá em casa, enquanto a gente ali ficava conversando. Eu, ai, amiga, corta aqui pra mim. Já jogava um tecido. Eu moro com meu Certinho. irmão também, às vezes ele tá lá à toa. Eu, ai, corta aqui. Vou obrigando as pessoas a me ajudar no processo. Mas tá certinho. Amiga, e você? Como você vê a Cabrilha daqui. A hora que você falar assim, eu cheguei lá. Como que é a Cabrilha que chegou lá? Como que é a realidade dessa mulher? Ai, menina, eu quero estar bem estruturada, sabe? Eu quero estar com bem viver Uhum. tranquila, assim, ó, sabe? E com as minhas também do lado. Eu também não quero ir sozinha, sabe? Eu quero as minhas Luxo. do meu lado também, sabe? Fazer com que elas também alcancem esses locais Yes. e de prosperidade, sabe? É, Yes. mais uma vez, não é fácil, né? A gente manter ou tentar, mas eu não vou desistir. Eu quero continuar, eu quero fomentar a minha arte, eu quero fomentar ballroom, eu quero fomentar o, o que for salvar as nossas vidas. Uhum. Porque é sobre isso, sabe? É sobre tentar se manter viva nesse futuro. O futuro é agora, então vamos fazer ele agora. Quando foi a primeira vez que você usou uma peça da Exodus? Hum, Foi show? Foi em alguma outra ocasião? Não, eu lembro que foi quando. Deixa eu ver, aquele evento lá no Bacon da Codorna. Você já tinha feito aquele primeiro protótipo do corset, não foi? Foi, a gente começou. Quando eu comecei a aprender corset, aí eu precisava testar em alguém. É que é um E eu manequim, queria né? fazer um manequim de 3D, né? Que é uma Sua técnica de marca já tem mulagem. quanto tempo? Ai, tem uns anos, acho que começou em 2000 e...
2019, se eu não me engano. E foi mais ou menos nessa época que Foi. você já usou. Sim. Ela foi a minha primeira cliente. A primeira E musa. foi a minha primeira musa, minha primeira cliente. E a gente construiu no corpo dela, assim mesmo. Ainda Diretamente, rabisquei toda a pele da riscada. gata. Ele já rabiscou. O vídeo que eu fiz lá no TikTok ainda viralizou. Tipo assim, os gringos tudo comentando. Deu uma hypadinha? Deu, assim? tipo, 250 mil visualizações, alguma coisa assim. Foi tudo? E foi essa a primeira peça, assim. Aí depois eu fiz outras peças pra ela performar, mas a primeira mesmo foi de casual mesmo. Tudo. Nossa, conheci. Foi chique. Gente, a gente já vai caminhar aí pro final, para os últimos minutos. Queria saber de vocês se tem algo que vocês queiram falar que eu não perguntei, que a gente não falou, algum assunto que a gente não tocou aqui, que vocês queiram trazer pra mesa. Tem algo que vocês queiram falar, me perguntar também, se quiser me perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Chique. Primeiro eu quero lembrar de defender o SUS, defenda o SUS, é necessário. Yes. A gente necessita dessa política, né? A gente precisa defender o SUS a todo instante, é uma política que vem ajudando a comunidade no geral, né? Uhum. A gente não tem acesso a plano de saúde. Então, é muito sobre. Por mais escassa que as pessoas ainda digam que seja, mas o SUS ainda vem salvando a vida de muita gente. Então, a gente tem que continuar defendendo o SUS. E não desistir dos seus sonhos, não desistir mesmo. A gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade extremamente aí, cheia de fobias, mas a gente tá viva, a gente não vai desistir, a gente vai continuar seguindo, porque travesti é travesti, querida. A gente não vai desistir, não. Amiga, como que é o seu rolê na faculdade? A Viviane veio aqui no dia que ela veio com a Zarapô e a gente conversou sobre transfobia nas faculdades, homofobia, racismo, todas as fobias que a gente sabe que estão aí presentes na maioria dos lugares, né? Não é porque é uma faculdade que está livre de ter é, esses casos. Já aconteceu algo assim com você? Algo de passar por transfobia dentro da faculdade? Algo com alguém que você já conhece, que você possa compartilhar com a gente? E deixar aí uma opinião, também um alô para os professores, para os docentes que estão lá? É, todo local, assim, onde tem muita gente, que eu digo assim, instituições, por exemplo, né? Eu estudei 8 anos no Basileu França, né? Que é a escola de música e arte renomadíssima aqui do estado de Goiás e mundo afora também, inclusive. E nesses locais não foram diferentes, né? Existiu a homofobia, existiu a transfobia, existiu ataque, existiu, sabe? E a ITD, esse local. Na faculdade também não foi do mesmo jeito. Continua sendo, na verdade, continua sendo do mesmo jeito, sabe? Tipo assim, ainda existe o preconceito, a falta de informação também, mas que a gente tá levando essa consciência para dentro da sala, para dentro desses ambientes acadêmicos, sabe? As pessoas, na verdade, eu digo pessoas cis, elas não se importam com essas questões, assim, são poucas as pessoas que se importam em tratar a gente com o pronome correto, em não errar, né? Sim. E ainda a gente tá o tempo todo se enchendo de hormônio, né? Pra entender essa mulheridade no nosso corpo. E as pessoas ainda olham pra gente, quer tratar no masculino. Nos hospitais também, quando a gente vai fazer algum exame ou alguma medição de hormônio, as pessoas ainda querem questionar, Sim. sabe? Não há o que questionar, gente. Tem um documento, tem uma identidade retificada, feminina, ela Isso. dela. Não tem o que retificar, Não tem sabe? terror, né, Eu amiga? não tenho o que questionar. Faz, pega, sabe? E eu acho que é muito sobre. A gente, no início, quando eu comecei a estudar em 2024, lá na UFG, a gente teve alguns casos de transfobia e racismo dentro da própria instituição. Sim. A gente dialogou muito com essas questões dentro da instituição e continua dialogando ainda, sabe? Porque a gente vê que as pessoas, quando alunos que vêm do ensino médio para a faculdade, eles vêm com esse sabe? Não tem um filtro para eles. Eles vêm e soltam e falam falas racistas, falas transfóbicas, sabe?
E a gente tá lá dentro, a gente tem que Enfim, dialogar com eles sobre, sim, olha, isso não é certo, isso não é correto, sabe? Se coloca no lugar, tenta entender, sabe? Não reproduzir isso, exato. não reproduzir. Tem o coletivo Chicamani Congo, né? Que foi Sim, o criado coletivo Chicamani pelas meninas, Congo, pelas manas trans aqui de Goiânia, que conseguiu também, né? Vagas nas cotas inclusive, trans pra UFG, né? justamente, Babado. o Para, coletivo um beijo aí, parabéns para as meninas do Larissa Chicamani Engleman, Congo, um tá? cheiro, meu amor, as meninas também que fizeram parte, fazem parte do coletivo. Uhum. Inclusive, eu estou na Universidade Federal hoje justamente por conta das cotas trans. Que luxo. Sabe, a gente lutou durante muito tempo, correu atrás durante muito tempo para que as cotas também fossem aprovadas para nossos corpos, sabe? Massa. Uhum. A gente pensou as meninas pensaram juntos nessa política pública para que nossos corpos não morressem, sabe? Eu digo que eu tô conseguindo estruturar a minha vida agora, depois que eu comecei a entrar, depois que eu entrei na faculdade, Uhum. sabe? Antes eu não tinha uma perspectiva de vida, amiga, Eu sabe? imagino. São N dificuldades que existe no meu corpo, que atravessamentos que me levaram a quase morte, mas contudo, ainda assim, as políticas públicas têm salvado a minha vida. Babado. Pessoas que estão no meio também salvaram a minha vida. A Eu fico Casa de Aragô feliz de salvou a minha saber, vida, feliz de sabe? saber que iniciativas como essa, né, salva realmente vidas. E Salva, fico sim, feliz gente, de políticas públicas estar pensar que salvam as ouvindo da vidas. boca de alguém que tá passando por isso. Então, muito obrigada por compartilhar isso Ah, com eu a que gente. agradeço. Daniel, você tem alguma coisa que você queira trazer aí que a gente não falou sobre? Deixa aí seu Ai, recado, uma mensagem. acho que minha maior mensagem mesmo é a busca pela conscientização das pessoas. Igual a Cabrilha falou da falta de perspectiva, eu acho que vem muito desse local onde a gente, para a sociedade, é massa de manobra mesmo. A gente só é Hum. visto como um ser se a gente estiver atuando em prol da sociedade e estiver trabalhando. Tanto é que eu acho que por isso que a gente fica um pouco sem Tem que ser perspectiva. saudável, tem que ser magra, tem que ser E bonita, tem que isso. ser depilada, tem que ser peituda. E tem Nossa, que gente, é uma trabalhar numa lista escala. longa. E tem que trabalhar 12 por 36. 12 por trinta e É escala seis, de 50 horas semanais. E a gente vai entendeu? ficando meio perdido. E eu acredito que isso tem nos matado e tem matado Uhum. o planeta também. Porque a gente vive num ritmo muito louco. Acelerado. E a gente consome muito, tipo, às vezes a gente não para pra pensar, mas, tipo, o planeta gasta muito em recurso e energia pra manter a gente vivo Sim. e manter tudo funcionando. Então, acho que a minha maior mensagem é isso mesmo, a gente abrir mais o olho pra questão de preservação, Ser mais ser consciente. mais consciente mesmo, tipo, a partir dos nossos vivências, nossas escolhas, a gente é um ser que escolhe muito, a gente tem a oportunidade de escolher, né? Quando a gente tem a oportunidade. Eu acho que a palavra certa mesmo é ser consciente, né? Porque É, todo mundo produz lixo, todo mundo sim, produz, não tem como, gente. A gente vai, acorda já produzindo lixo, né? A gente sim. vai ali no banheiro, joga papel higiênico fora, vai cozinhar alguma coisa, joga a embalagem fora. Mesmo que a gente jogue no lixo, a gente sabe que o percurso que às vezes esse lixo percorre até chegar num lixão, né? O tratamento desse lixo também não pode não Não. ser E o continua melhor, no né? nossa casa, né? O planeta é a Sim, nossa casa de todo mundo. E o lixo então, não vai, a gente não exporta o lixo pro espaço. né? O lixo continua aqui. Existe, inclusive, muitos problemas em alguns lugares da África. Tem aqui o deserto do Atacama, onde são locais que as pessoas pagam pra jogar o lixo lá. Tipo, Sim. ou então algum país mais que Os Estados Unidos têm muito essa cultura, né? De, por tem, exemplo, assim, fez uma promoção de notebook. Mandou 20 mil notebook pra loja. Vendeu só 18 mil. Aí joga 2 mil notebook fora. sim. Só pra não ter que, sei lá, doar ou fazer uma boa ação, sei Eles lá. Eles acreditam que preferem isso destruir do que. desvaloriza a marca e É. traria algum desencadeamento dentro Uhum. dessa estrutura que a gente vive É mesmo. babado. Amigo, e eu queria saber a sua opinião sobre o upcycling. A gente vê aí que o upcycling tá em constante ascensão, né? Cada vez Sim. mais. Isso é uma coisa ótima, maravilhosa.
Você usa técnicas de upcycling na Exodus? Qual que é a sua opinião sobre? Ah, eu uso sim. Inclusive, uma das saídas que eu tive para conseguir produzir foi produzir a partir de outras peças, produzir a partir de retalhos, sobras. A Cabrilha é uma pessoa que vivencia realmente muitas coisas comigo. A Cabrilha já me ajudou a fazer coleta de resíduo. A gente fez coleta uma vez de resíduo Guarda-chuva. de guarda-chuva de uma Pra loja produzir roupa. para produzir Uhum. roupa, produzir artigo de moda mesmo. Retalho A Tá gente também. vendo, pegou né, gente? Não é retalho. um discurso da boca pra fora. O gatinho Não. realmente produz, reproduz e reutiliza o Sim, babado. a Cabrilha já chegou com várias peças, tipo assim, ai amiga, eu preciso de uma roupa nova, não sei o que. Aí leva uma roupa, a gente desfaz e E refaz em outra refaz. peça Uhum. muito diferente. E eu acredito que o upcycling seja uma das respostas mais eficazes para ressignificação da moda mesmo, porque a gente já tem muita peça produzida E para upcycling basicamente é isso, né? Reciclar a roupa, né? reciclar. É você colocar a roupa de volta no ciclo Uhum. de utilização. Por isso Sim. que acho que tem esse nome de upcycling, que é Aham. tirar ela desse ciclo que ia pro lixo, no Aham. ciclo comum, depois do uso, desgaste, ela vai pro lixo. Então a gente pega essa matéria e eleva ela de volta pro ciclo de moda, de consumo, sendo um novo produto. Tudo. E eu acredito que é a saída mesmo, porque Sim. inclusive eu aqui mesmo em Goiânia eu tive a oportunidade de contemplar marcas como o Renner, C&A, que anos atrás, um pouco 2018, começaram a receber, coletar calça jeans. Não sei se vocês se lembram disso no shopping. Eles Não. coletavam calça jeans, aceitavam, davam desconto se você levasse sua calça jeans. E hoje em dia, até mesmo nas últimas vivências, quando eu trabalhei em lojas assim de shopping, e eu via que eles já estavam reutilizando essas calças que eles já estavam coletando em novas peças. Às vezes Uhum. transcorta, faz saia, ou então Uma abre bolsa. isso, abre a barra, adiciona nesga e vai Uhum. O movimentando. que que E é nesga? nesga é um triângulo que é adicionado para poder trazer mais amplitude à roupa. Eu já fui uma criança assim gordinha e eu tinha que colocar nesga nas minhas calças, nas laterais para poder servir. Ah, é tipo uma emenda. E Tipo uma uma emenda. Ah, emenda sei, tô triangular que você ligado, tô coloca. ligado. E eu já vejo muito eles usando isso para Uhum. poder trazer a roupa de volta e às vezes a roupa foi e não vendeu daquele jeito, eles Uhum. desmancham a barra, recorta, aumenta, transforma ela em saia. Uhum. E até mesmo esses grandes empresas que antes só produzia, hoje em dia eles já têm que ter uma outra vivência e uma outra visão, porque o mercado já não produz como antes, o planeta não produz como antes. Sim. E é uma saída que eu acho que o próprio mercado mesmo desenvoltou, se eu não me engano, por meados dos anos 60, 70, quando esse debate começou a ser relevante e foi dentro da indústria mesmo, nem foi assim fora da indústria. Só que hoje em dia a gente debate isso muito mais fora da indústria, nesse local de afastamento do fast fashion. E Uhum. eu até vi umas matérias, o pessoal falando, ah, fast fashion morreu, fast fashion morreu. Eu fiquei pensando, gente, fast fashion realmente morreu, mas foi porque nasceu agora o ultra fast fashion, Uhum. que é algo muito mais mortal. Evoluiu, né? Evoluiu, digievoluiu. E depois, ainda mais depois da pandemia, a sessão da Shein. A Shein marca muito esse mercado, esse momento. E é muito louco, porque até como produtor, eu vejo que os carretéis de linha diminuíram, a qualidade do tecido diminuiu, um tecido que era mais encorpado, agora Tem ele é muita mais criação fino, de artista autoral como você que tá sendo copiada pela Shein e muito. vendida sem nenhum Você colocou direito, no né? Pinterest, colocou no Instagram, você já tá sujeito a ser A ser copiado copiado. e não ser pago, né? Porque a moda Sim, tem esse local de exploração. Então eles vê a oportunidade sim. e quer ganhar em cima. É babado, gata, É é confusão. babado. Cabrilha, pra fechar minha última pergunta. Cabrilha, no episódio mais recente a gente recebeu aqui uma cantora que também é trans, a Kathleen Vitória, não sei se você conhece. Ela é trans, ela canta música sertaneja. E ela contou aqui pra gente, né, como tá sendo desafiador entrar, né, no mundo da música cantando música sertaneja. Eu acho que ela foi assim, ó,
pro lado mais difícil do rolê, porque a gente sabe que como o sertanejo, ele é bem tradicionalzão, né? Assim, bem E machista, né? normativo, machista, né? E ela falou aí, depois vocês assistam o episódio com a Kathleen Vitória que vocês vão ver a opinião dela. Mas qual que é, assim, é sua vertente? Você canta todos os gêneros? Você acha que tem um gênero que é mais fácil pra uma pessoa trans cantar, assim, ou começar uma carreira? Que, que você, sua opinião sobre esse leque de possibilidades aí? Então, eu brinco muito, quando a gente fala música popular brasileira, toda a música popular brasileira, ela tá englobada, né? Uhum. Mas assim, tem um ritmo mais lento, né? Que eu me identifico mais, essa coisa mais romântica, Ah, sim. essa pegadinha mais romantizada, assim. Mas que eu também não descarto o pop, sabe? O pop Uhum. também é uma pegada muito gostosa. Rola um Então, sertanejo de vez em quando? amiga, eu tento a Marília Mendonça, Ah. sabe? Assim, de vez em quando, porque é a diva, né? Quando sofre Quando muito. sofro muito, assim, ai, gente, enfim. Cantar Marília Mendonça pra mim é lembrar de coisas passadas, assim, mas é bom, eu gosto. Mas eu já risquei muito, assim, cantando Marília Mendonça. Deixa eu ver o que mais. Urias, que também Urias tem muita pegada pop também, né? Sim. Lineker. é, Lineker é uma coisa bem gostosinha, né? Nossa, eu Bem amo a MPB, Lineker. assim, Eu bem, amo, acho que é assim, bem essa vibe que você sabe? quer, Sim, quer explorar algo mais romântico, mais assim, romântica né? mesmo, mas justamente por isso. Por ser muito dengosa, por muito, sabe? Amo. Então é mais esse gênero mesmo, assim. Luxo. E Cabrilha é intérprete, né? Então eu sempre vi ela muito interpretar as músicas, né? Depositar a emoção dela dentro Sim. de músicas dos mais variados ritmos, Sim, de seja. repente pega, sei lá, um funk e Ih! transforma em algo super romântico, né? Adoro, acho luxo. É Acho sobre, massa. a gente tá aí inventando. A Cássia, a vez que ela veio aqui, ela cantou uma versão adaptada, que a música era Eu Quero Conhecer Jesus. Aí Amo. ela cantou uma música adaptada, uma versão Eu Quero Conhecer Oxum, que acho que foi ela mesma que Que nada. compôs, acredito que foi ela mesma que compôs. Eu achei assim, ó, luxo, babado. Pessoal, então a gente já vai caminhar pro final. Agora a gente vai fazer a brincadeira das palavras. Eu vou falar uma palavra, vocês respondem com a primeira que vir na cabeça de vocês. Se for muito pesado, fala assim mesmo, tá? Mas antes de começar aqui a brincadeira das palavras, eu quero dar aqui uma atenção para os nossos apoiadores que tá passando aqui na tela, que é a Rádio Recreio 87,9 FM. É a rádio aqui da região do Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia. Tá aqui próximo à Assembleia Legislativa. Também tem a Universo de Cultura, que é a nossa apoiadora aí, do Anderson e da Daniana. E a Arpa Visual, que sou eu, a produtora desse videocast. Gente, então vamos lá. Eu vou falar uma palavra, vocês respondem. E é isso, certo? Arte. Vivência. Luta. Política. Consciência. Acho que necessidade. Negritude. Respeito. Eu acho que ancestralidade. Tudo. Brasil. Diversidade. Potência. Goiânia. Hum, ah, Nossa, Goiânia. nossa, tá faltando uma inspiração pra Goiânia. Goiânia tá fraca de Goiânia tá inspiração. fraca. Eu acho que Goiânia é uma vibe mais fraca mesmo, mas acho que propositalmente. Então, tranquilidade, talvez. Oportunidade. O nome da moda.
Alexander McQueen. Ai, amo. Nossa, você tocou lá no fundo agora. O nome da música. Olha, eu tenho duas cantoras, assim, que são grandiosas pra mim. Eu vou falar as duas. Pode falar. Uma que é baiana, que é a Margareth Menezes. E a Beyoncé. Né? Luxo, luxo, luxo. Agora as duas últimas não são uma palavra, são uma frase. Vocês podem falar mais, elaborar mais. Não indico nem pagando. Algo que, assim que vocês não indicariam de jeito nenhum. Uma publi que vocês não fariam. Nem de graça. Nem de graça. Vocês não indicariam nem pro inimigo de vocês, assim. Meu Deus, mulher. Já assim, que polêmica. Não, e pro final, né? Pra guardar pro final. Eu não indicaria se subjugar, se subverter em prol de algo que não acrescenta em você nem na sua caminhada, sabe? Tipo assim, vender o seu tempo e vender sua vida por uma quantidade ali que vai te deixar satisfeito só momentaneamente, mas que não te agrega e nem sustenta a sua vida até os últimos momentos. Falou tudo. É muito sobre isso mesmo que a Daniel trouxe. Sobre não se deixar levar para essas empresas que não vão valorizar o seu trabalho, não vão valorizar a pessoa que você é, né? Sabendo tanto que a gente corre, tanto que a gente tira do nosso tempo ali para tentar fomentar as coisas. E aí vem uma empresa, vem uma public que desmerece ou inferioriza, né? Então, é isso. Babado. Agora, algo que vocês indicariam de olhos fechados, assim, ó. Vocês fariam tranquilamente. Costura. Tudo. Canto. Ah! Tudo, adorei. Gente, então, eu já vou me despedir aqui. Os meninos já deixaram aí a mensagem deles para vocês. Já falamos muito sobre oportunidades, sobre possibilidades para a comunidade. Espero que tenhamos inspirado vocês aí que estão assistindo a gente. Agora a gente vai ficar com a performance da Cabrilha, usando um look especial feito pelo Daniel da Êxodos. Eu já vou me despedir aqui e vou pedir para eles também se despedir de vocês e apresentarem aí a performance da Cabrilha. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo bate-papo. E lembrando que eu tenho uma oportunidade para ensinar pessoas trans, travestis que tenham interesse em aprender moda, Luxo. costura, modelagem, que é algo totalmente que eu tiro um tempo mesmo da minha semana para poder disponibilizar o meu espaço, o meu maquinário e o meu conhecimento para compartilhar mesmo, sem fins lucrativos. Tudo. Quem tiver interessado pode entrar em contato contato pelo Instagram pelo mesmo, nosso Instagram. Vou deixar aqui na tela, tá? Mas se você quiser repetir, já pode repetir, já fala aí já. Se eu não me engano, tá Êxodos.atelier. Então deve estar. A escrita é Êxodos, mas a pronúncia é como Êxodos vocês com U, quiserem. né? Êxodos com U. É isso. Então, vou seguindo com Lamento Sertanejo, que é uma música do Gilberto Gil e Dominguinhos, né? Vou deixar meu arroba, que é Cabrilha Oficial, meu Instagram. Quem quiser seguir lá também.